Olá! Realmente, a definição do nicho é a maior trava de quem quer viver do digital. Então, se você já sabe qual é o seu nicho, então parabéns, porque você já está 50% do caminho. E a ideia dessa aula é, na verdade, para você que já tem um nicho, né, ou que você acredita ser esse seu nicho, a ideia aqui é, através de perguntas, saber se você está no nicho certo. Ou seja, para validar o seu nicho, validar a sua ideia, ok? Com algumas perguntas poderosas que eu vou fazer para te mexer, para que você possa ter respostas saindo dentro de você. Mas antes de começar essa aula, já deixa nos comentários abaixo e deixe-me saber, você já sabe realmente qual é o seu nicho? Coloca aqui abaixo, ok? Já te desafio a você colocar o seu nicho. Queira ou não queira, isso gera um gatilho de comprometimento forte, né? Quando você deixa comentado aqui abaixo qual é o seu nicho. Olá, Alexandre Cury por aqui para mais uma aula que acontece todas as terças às 8 horas da noite, onde eu interajo ao vivo com você via chat para te ajudar a você viver do digital, poder trabalhar de casa com isso daqui e valorizar o tempo com a sua família. Olá, e nessa aula para te ajudar a validar o seu nicho, eu vou te fazer algumas perguntas, uma mini sessão de coach, né? Talvez você não saiba, mas eu sou Master Coach também, ou seja, Life Leader, Executive Master, e aí talvez eu possa te ajudar aí com algumas perguntas para que você possa validar realmente o seu nicho, tá? Mas eu quero abrir um parênteses aqui muito grande muito grande não, né? Abrir um parênteses aqui em relação à bagunça que está a nomenclatura da palavra coach, processo de coach no Brasil. Se você perceber, até Bill Gates fala que todos os coaches têm que ter um coach. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo do Bill Gates falando sobre isso. Então, aqui no Brasil houve uma grande confusão de todo o processo. Eu até entendo o porquê dessa confusão, mas deixa eu deixar de uma forma bem clara, de forma simples. Estou cansado de ouvir pessoas falando assim, mas o coach me disse isso, o coach disse que tem que fazer aquilo, o coach disse que tem que fazer isso. Gente, o processo de coaching, o coach não diz o que você tem que fazer. O processo de coaching, o coach faz perguntas, tá bom? Então, se ele falou o que você tem que fazer, na verdade é consultoria, mentoria, aconselhamento, qualquer coisa, menos processo de coaching, tá bom? Coach, na verdade, surgiu na Hungria para denominar as carruagens lá no século XVII, onde os cocheiros levavam os seus coaches, né, do ponto A ao ponto B, ou seja, os universitários, né, na verdade, lá do século XVII. Então, coach ele vem da origem do conceito da carruagem, que faz esse transporte do ponto A ao ponto B, que era utilizado pelos universitários no século XVII, lá na Hungria. Bem, aí a palavra coach passou por várias situações, mas isso aqui não é uma aula de coach. Mas a confusão acabou se tornando quando entrou para o mundo corporativo, né? O Tim Gallwey, né? Que está vivo até hoje, nosso pai do coach, né? No mundo corporativo. O Tim Gallwey, ele é um coach técnico, né? E aí começa a confusão dessa questão da nomenclatura. Coach técnico em inglês, né? E o técnico, sim, ele fala o que você tem que fazer. E aí gerou essa confusão como um todo. Mas assim, tem uma frase que eu costumo usar que é assim, quem não sabe nada, a metade é o dobro. E tá tudo bem, tá? Então assim, eu vou dar um exemplo prático meu, que você vai entender perfeitamente o que eu entendo em relação a essa questão dessa confusão que está acontecendo no mundo do coaching. Eu sempre fui um cara amante do mundo das cervejas artesanais. Poxa, não tem nada a ver isso para validar as perguntas. Sim, mas eu quero aproveitar esse momento para um desabafo sobre o conceito do coach que está acontecendo aí no Brasil, como Master Coach que sou, tá? Então, assim, eu ia para a loja de cervejas especiais, que é uma coisa que eu gostava, e tinha um garçom lá que me servia muito bem as suas cervejas. Toda vez eu perguntava para ele, qual a próxima cerveja que eu tenho que degustar? E ele falava bonitinho, lindo, maravilhoso, e eu achava o cara o AIS do mundo das cervejas artesanais da cidade, né? Então, isso lá atrás, bastante tempo, eu achava, cara, esse cara entende muito, olha que interessante. Aí, depois, eu me tornei um empresário, também tive uma loja de cervejas artesanais como meu hobby, e acabei me tornando sommelier de cerveja, formado pela Associação Brasileira de Sommelier em São Paulo. Talvez você não saiba disso, né? Um hobby que é um prazer que eu tenho em relação a isso. E aí, quando eu me formei, eu percebi que aquele garçom daquela loja de cerveja, na verdade, ele não sabia absolutamente nada. Então, quando eu não sei nada e alguém me diz
que é aquilo, ele mal ou bem se tornou uma autoridade por estar numa loja de artesanais e por ele saber mais do que eu naquela época. Então, quem não sabe nada, a metade é o dobro. Então, no mundo do coach, eu percebo que isso acontece demais. As pessoas não tiveram boa formação ou não sabem o que é processo de coach ou fizeram um processo de coach com um coach que não foi bem formado. Infelizmente, o coach não é regulamentado no Brasil e tem presidentes de escola de coach que nem coach é. Então, e são feras no marketing digital conseguindo atrair bastantes alunos. Então, isso existe sim. E aí aquele negócio, se você não sabe nada e tem um professor lá na frente, alguém, treinador, falando sobre que aquilo é coach, ele passa a entender que aquilo é coach e aí reverbera para toda a situação e aí gera aquele ruído, aquele famoso telefone sem fio. Então quem passa por uma experiência de um coach que não teve uma boa formação, né, ele acaba entendendo que aquilo é um processo de coach e quem passa por esse processo de coach com este profissional que infelizmente não está qualificado para fazer um bom processo de coaching, passa a acreditar que aquilo é coach e aí começa o efeito, aquele ruído, aquela comunicação que está por aí pelo Brasil, né? Até em livros publicados, que hoje em dia você, para escrever, só escrever, pagar e o livro é publicado. Então você vê a primeira página do livro, o coach disse que... Não, o coach não diz, gente. O coach faz perguntas. E aqui, agora fechando parênteses, e me desculpa essa extensão, na verdade um desabafo no processo de coach, tá? Porque... essa é a questão, né? De uma certa forma, o Master Coach ele não se incomoda muito com o que está acontecendo, né? Ele foca no presente e futuro, foca na solução, foca no positivo, então acaba não se expondo e aí, queira ou não queira, esse telefone sem fio acaba tendo um impulso maior, né? Um som maior, vamos dizer assim, né? Enfim, tá? Então vamos lá, vamos deixar esse papo de cerveja da particularidade do coach. Tá? E, enfim, eu não culpo as pessoas que falam mal porque passaram por um processo ruim, por um profissional não qualificado, infelizmente, por uma escola que não tinha qualificação também. Tá? Deixa eu só fechar aqui para concluir um ponto final dessa história aqui. Okay? Eu sou palestrante também, dou palestra. Então, quando eu estou palestrando, não significa que o coach disse que. Ali é o palestrante dizendo o quê? Então, assim, se um coach se posiciona na televisão, se posiciona num grupo de família, ele não está fazendo o processo de coach ali, gente. Então, ele está expondo a sua opinião. Aí dizem que o coach disse, entendeu? Então, muita atenção em relação a isso, ok? Bem, agora sim, vamos lá em relação a te ajudar com a validação do nicho, tá? Bem, se você estivesse numa sessão de coach, a primeira pergunta que eu faria para você é o que te fez você me procurar, né? O que eu posso te ajudar? E aí, nesse caso, nesse exemplo dessa aula, nós estamos falando aí que você está me respondendo, Alexandre, eu quero saber se eu estou no nicho certo, se isso é mesmo o que eu quero para mim. Bem, então vamos para as perguntas que eu faria no processo, né, para te ajudar a validar no seu nicho. E detalhe, gente, o que eu estou falando aqui não é um coach dizendo, tá? É apenas um treinamento, é uma aula que eu estou ministrando aqui para você. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta, ok? E anota, se for o caso, volta depois desse vídeo, essa aula. E bem, considerando que você já sabe qual o nicho que você quer atuar, então você vai me responder as perguntas. Nós estamos aqui para validar o seu nicho, não para definir o seu nicho, ok? E para ajudar você na transição digital, na jornada digital, eu sempre costumo dizer que para você se posicionar no mundo digital, você já tem que ter clareza em muitas coisas, para que quando você se posicionar no digital, você consiga criar uma estratégia para monetizar, para você ter oxigênio, para você continuar no mundo digital. Tá? Então a pergunta que eu faço é: o que você vai ensinar? O que você gostaria de ensinar? Qual seria o seu produto? Outra pergunta. Para quem você vai ensinar? Quem é a pessoa que você quer ajudar?
com o seu conhecimento? O que elas fazem? Qual é o gênero? Né? Outra pergunta. Qual nome você pretende colocar no seu curso caso você resolva se tornar um produtor digital, não afiliado? Tá? Então, qual nome você pretende colocar no seu curso? Qual a promessa do seu curso? Repara que essas são as perguntas que, de uma certa forma, só você pode responder, e não adianta você pesquisar vídeos no YouTube para poder buscar essas respostas, porque elas estão dentro de você, e por isso que essas perguntas são para poder contribuir aí com a sua decisão do seu nicho, tá? Qual é a promessa do seu curso? Né? Ela leva a sua persona, o seu público-alvo, o seu cliente, do ponto A para o ponto B, né? Para onde você está querendo levar? Qual é a transformação que você vai fazer para ele com o seu treinamento, ok? Ou seja, o que teu produto resolve? Como é que você pretende monetizar o seu produto? Através de mentorias em grupo, através de aula gravada, através de afiliação, através de treinamentos, workshop, enfim, online. Como é que você pretende monetizar o teu produto? Ok? Bem, vamos agora então avançar mais um pouquinho. Imagina, presta atenção, imagina o seu Instagram. Eu confesso que esse é o maior desafio também para as pessoas que querem viver do digital. Imagina seu novo Instagram. Você criou um Instagram para ter um posicionamento e me diga o que está escrito na bio. O que você faz? Qual é o teu posicionamento? Lembrando que a bio do Instagram tem poucos caracteres, então você vai ter que colocar essa informação de forma bem reduzida. Bem, eu vou dar um exemplo aqui de uma bio que poderia ser aqui do meu nicho, por exemplo, né? Minha missão é ajudar você a produzir o seu produto online através de mentorias, para que você possa valorizar o tempo com a sua família. Repara, essa bio já diz para que veio, né? Quem é o Alexandre, para que ele veio. Então, escreve a sua bio. Não se preocupe nesse momento dele ser definitivo. O que importa é que na bio você tenha transmitido a informação para aquele que acabou de cair de paraquedas no seu Instagram. E aí ele tem que saber qual é a tua proposta, né? Então, não se preocupe se ele é definitivo. Você pode alterar sua bio a qualquer momento, uma aula, um insight, uma palestra, respondendo alguma dessas perguntas, você pode mudar a sua chave. Então, mudar a bio não há problema nenhum. O importante é você começar já a fazer a sua alteração lá, ok? Vamos prosseguir, então, com uma pergunta também extremamente poderosa que vai te ajudar a validar o seu nicho. Diga-me quais são as 8 próximas postagens ou 8 primeiras postagens sobre o seu nicho que você pretende programar no feed do seu Instagram, para colocar no seu Instagram, tá? Se você quiser, você pode pausar esse vídeo e escrever quais são os 8 títulos, os 8 temas, os 8 conteúdos que você vai colocar no seu Instagram. Beleza? Vamos continuar? Agora, escolha dessas 8 postagens a sua melhor postagem. Essa aqui ficou top de linha. E diga-me, quem são as pessoas que estão comentando nessa postagem? Quem são elas? Para que você possa saber, né, se é com ela que você quer lidar. Isso vai te ajudar bastante, acredite se quiser. O que elas estão comentando no seu post? Faça esse exercício com quantos posts desejar. Isso vai te ajudar realmente a te dar clareza do que está por vir. E por fim, você está gostando do que eles estão comentando? Se sim, prossegue. Se não, pergunte-se: devo alterar meu subnicho? Ou até mesmo meu nicho? E aí você vai me dizer, vale a pena assistir as aulas anteriores para escolher outro nicho? Vale a pena? De repente, vou mudar meu nicho porque não estou gostando para o caminho que está por vir? Bem, essa decisão ela é somente sua.
Se tiver que voltar, sei que é chato, eu já passei por isso. Porém, mais chato ainda, mas o que mais gera incômodo é você começar no nicho, você se posicionar, ter o trabalho de gerar conteúdo, fazer as suas postagens, fazer as suas aulas, seus vídeos, seus conteúdos, e depois você ver, nossa, não era bem isso que eu queria. Então, mais vale você ter isso planejado, né, com uma certa previsão do que está por vir, do que você simplesmente sair colocando e fazendo e depois tendo que começar tudo de novo. Já passou por isso? Se sim, já comenta aqui abaixo, deixe-me saber, tá? Então eu vou deixar um card para você assistir, lembrando para você assistir a aula, que é para você definir o seu nicho perfeito. Tá? Deixar o card aqui acima. Aqui é uma aula para validar o nicho que você escolheu. Ok? Mas então nessa aula vamos considerar que você optou por prosseguir com esse nicho. Não, vou prosseguir nesse nicho e tal, estou amarradão do que está por vir, estou ansioso. Então já me diga quais são os próximos, são os 4 destaques do Instagram. Sabe aquelas bolinhas que aparecem ali no Instagram? Quais são os 4 destaques que você vai ir lá, vai colocar ali no Instagram? Já faz um posicionamento ali, tá? Isso vai te dando clareza do que está por vir, dando clareza se é isso mesmo que você quer dentro do seu nicho, tá? Bem, respondendo todas essas perguntas, eu recomendo que você pare, né? Vai beber uma água, vai refrescar, ou desliga mesmo, acabou, né? E aí você começa a pensar em relação ao que você escreveu, porque eu não sei você, eu, Alexandre, quando eu tenho que tomar uma decisão, muitas das vezes eu procuro tomar essa decisão no dia seguinte, tá? Porque durante a noite, durante a madrugada, para mim, eu tenho bastantes insights que me ajudam, que me dão uma clareza melhor. E eu não sei você, qual é o seu momento, que momento que você tem um insight, uma clareza. Então utilize esse momento para que tudo que você escreveu, para que todas as respostas que você deu, possa ficar cada vez mais forte, mais firme, para que você possa realmente, então, prosseguir com o nicho escolhido. Então, utilize esse momento do insight ao seu favor, porque, afinal, você está a poucos passos para você poder dar início à sua jornada no mundo digital com a definição do seu nicho perfeito. Bem, se isso tudo fez sentido para você, já deixa o like aqui embaixo, assina o canal, ativa o sininho para que você não perca mais nenhum conteúdo que vai te ajudar a você viver no digital, ok? Então é isso, bora vencer e fui!